Carro, investimento. Meu nome é Marlon, eu sou motorista Uber e essa semana eu vou falar sobre o carro, perfeito? Vão ser três episódios, perfeito? E a primeira coisa que eu vou falar sobre carro hoje vai ser sobre a parte de investimento, né? Como é o investimento, como que carro entra no conceito de investimento no Uber. O segundo ponto que eu vou falar na quarta-feira vai ser sobre depreciação. Então eu vou explicar como que a depreciação ela é contada, certo? E na sexta-feira a gente vai ver um videozinho aí sobre, e acho que é o melhor vídeo de todos, como vender o seu carro, né? Então é uma estratégia que eu utilizo para vender os meus carros usados que eu tive, e tem funcionado bem. E acho que mesmo o seu carro aí estando bastante rodado, você só vai saber como vender o seu carro de uma maneira que você não perca dinheiro. Perfeito? Então vamos falar sobre essa parte de investimento. Nessa parte de investimento, existem três formas, três tipos de investimento de carro se você for trabalhar como Uber. A primeira é sem investimento, você não faz o investimento para isso. Vou explicar. A segunda é você faz o investimento, e esse investimento pode variar aí de 3 a 4 mil até 25, 30 mil. E existe o aluguel do carro, perfeito? Onde o seu investimento na verdade é o aluguel. Então vamos entender todas as situações. A primeira, onde não há investimento. A primeira, onde não há investimento, é o meu caso. Ou seja, eu não comprei o carro para trabalhar na Uber, perfeito? Eu já tinha o carro. Então, não comprei o carro explicitamente para trabalhar na Uber. Eu já tinha o carro e, inclusive, minha esposa até começou a trabalhar como motorista Uber depois que a gente já tinha o carro. E depois eu comecei, perfeito? Então, existem os casos onde não tem investimento. Ou seja, você que de repente está pensando em ser um motorista Uber também, você pode apenas usar o carro que você já tem. Você não precisa comprar um carro, né? Então, seguindo as regras da Uber lá, então tem que ser um carro com ano modelo 2008 ou mais recente, perfeito? 4 portas, com ar-condicionado, aquela história toda, né? Então se você tem um carro, você já tem um carro que se enquadra nesse perfil do automóvel, beleza, você já tem o bem, sei, talvez financiado, talvez não, mas você não está financiando o carro para poder trabalhar na Uber, né? Você já tem o carro financiado e você já tinha uma outra fonte de renda, por exemplo, que pagava o financiamento desse carro. Talvez agora você não, sei lá, seja desempregado, alguma coisa assim, mas inicialmente você já tem o bem, você já tem o veículo. E aí depois a gente vai entender depois como é que funciona no próximo vídeo sobre a parte da depreciação em relação a esses pontos, né? Mas, então existe esse caso onde o carro não é um investimento, simplesmente você já tem o carro. Vamos estudar agora a parte do investimento, né? Então as pessoas querem trabalhar com a Uber e precisam fazer o investimento, ou porque elas não têm um carro, não tem nenhum veículo, não tem um carro. E nesse caso, eu acho que é um dos piores casos, porque você vai simplesmente comprar um carro, financiar um carro desde o zero, sem ter um carro já para dar de entrada, por exemplo. Eu acho bastante complicada essa situação. Eu acho que é o pior caso, e é o caso onde a maioria dos motoristas Uber ficam infelizes, perfeito? Então, pelo que eu sondo, pelo que eu olho, pelo que eu analiso, a maioria dos motoristas Uber que são infelizes é porque eles não tinham um carro, compraram um carro financiado e agora não conseguem pagar a parcela do carro, ou a parcela com um valor muito grande do que ele ganha, esse tipo de coisa. Então eu vejo aí que se essa é a sua situação, eu recomendo então você não entrar na Uber, né? Mas existe outro caso que o investimento ele é pouco, ele é baixo.
Então o investimento às vezes é 3 mil, 5 mil, ou seja, o cara já tem um carro, mas é um carro 2005, certo? 2006, 2007. Ele precisa comprar um carro um pouco mais novo para entrar para Uber, como por exemplo do ano 2010, perfeito? Aí beleza, aí de repente ele vende o carro dele, né? E compra um outro carro, 2010 por exemplo, com ar-condicionado, 4 portas, e aí entra na Uber. Se você for vender o seu carro para comprar um outro carro, eu sugiro que pelo menos você compre um 2010, tá certo? Não compre um 2008 debaixo da tabela, mas compre um 2010, porque daí você garante pelo menos aí 1 ou 2 anos de poder o carro trabalhar na Uber. E enfim, e aí o investimento pode ser 3, 5, 7 mil, é um investimento baixo. É um investimento que você pode financiar em 12, 24 vezes e ainda trabalhar com a Uber e poder pagar esse financiamento, né? Então esse é um investimento que eu acho que vale a pena, perfeito? O terceiro caso é o aluguel do carro, né? Muita gente acaba não tem o carro e opta por alugar o carro, né? Aliás, um parênteses, tem muita gente que me pergunta: Marlon, eu tenho um carro, ele se enquadra na Uber, mas eu não acho tão legal o meu carro, eu acho que os clientes não vão gostar, eu estou preferindo alugar. Eu desaconselho isso totalmente. Eu acho que se você já tem um carro, por mais que você ache que o carro não se enquadre aí no que o cliente vai gostar ou alguma coisa, eu não me preocuparia com isso não. Eu me preocuparia sim em ter em não alugar e usar o carro que já tem. Até se você já tem um carro que se enquadra, você começa a trabalhar com ele. E se você acha que você está sendo afetado pela qualidade do seu carro, aí depois você ou troca, compra um outro, aí, ou então realmente aluga. Mas se você for começar, acho que comece com o carro que você tem. Então, voltando ao assunto do aluguel, é uma opção boa. Eu conheço alguns motoristas que alugam carro e têm muito sucesso e são felizes. Tem outros que alugam, são tristes, mas aí varia um pouquinho, perfeito? Mas existem vários motoristas que alugam carro e são bastante felizes, né? Aí, normalmente essas pessoas que alugam carro e são bastante felizes, né? Elas utilizam o carro, normalmente alugando na Localiza, na Movida, pagam em torno de R$ 1.400 por mês. Eu acho que é um valor bom, é um valor que dá para pagar, que dá para tirar um dinheiro, né? Eu conheço um cara que aluga carro, ele tem sucesso, ele ganha bem na Uber, gosta de trabalhar. Ele tinha um carro, só que o carro dele era um Focus, consumia bastante gasolina, ele trabalhava no X, né? E aí ele vendeu o carro dele e passou a alugar um carro. Agora ele está alugando um Etios, né? Ele tem gostado bastante do Etios dele e está trabalhando e está tendo bastante sucesso. E enfim, né? Acho que são esses os 3 tipos de investimento de carro que você pode trabalhar. Acho que existe também um outro, agora que eu lembrei de mais um aqui, né? Carro emprestado. Tem gente que trabalha com carro emprestado, seja do pai, seja da mãe, né? Tem gente que empresta carro pro filho, de repente, às vezes trabalhar na Uber, pro sobrinho, alguma coisa assim. Existem casos como esse, já vi. E é um fator interessante, principalmente para começar. Eu acho bem legal, acho que é uma ajuda nesse período de crise. Se alguém da família pode ajudar, eu acho que é bastante vantajoso, né? Então existe esse caso também, que você não tem o carro, não aluga o carro, não compra o carro, mas você consegue um carro emprestado. E aí você faz algum acerto aí até para cuidar do carro, da depreciação dele, de repente para fazer manutenção. Você faz um acordo aí de repente, né? Mas enfim, espero ter esclarecido essa parte de investimento, né? Próximo vídeo vai ser sobre a depreciação, certo? Eu tenho uns númerozinhos legais para mostrar. Então, vejo você numa próxima dica, no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.